Salve, salve, empresários da nossa querida Brasília. Mais um Café com Números começando. Então você já sabe, já separa sua xícarazinha de café e vem com a gente para esse delicioso bate-papo. Eu sou Antônio Jorge da CT e vou conduzir vocês hoje por um universo de inovação muito bacana. Para quem tem startup, empresa, precisa de algum tipo de alavancagem financeira, algum tipo de recurso para impulsionar o seu negócio. Hoje, nesse podcast, você vai entender um caminho que você pode seguir. Galera, para já dá aquela moral para também aqui no canal, no nosso perfil, aqui no Café com Números. Então já deixa seu joinha aí, o seu like pra gente transbordar essa informação por onde for. Já aciona o sininho para quando subir um vídeo no canal você já ser notificado. E galera, tem uma novidade. O Café com Números agora foi pro Spotify. Então, quando você estiver lá, tranquilo, fazendo sua academia, lavando sua louça, andando, vigando, andando no carro, você já liga ali o Café com Números no Spotify e já vai ouvindo esse nosso delicioso bate-papo aqui para você poder se informar das novidades dos negócios aqui da nossa capital. E hoje a gente vai estar conversando com ele, que é empresário há mais de 20 anos em atuação nas posições estratégicas na área de inovação, seja instituições públicas, privadas, especialista no desenvolvimento de modelo de negócios e captação de recursos para aceleração de projetos. Fez parte de bancas de avaliação de projetos de inovação no FINEP, na ENAP, desenvolveu laboratório de inovação e parque de tecnologia para aceleração de startups. Piauiense, lá de Parnaíba, meu amigo, casado com a tailandesa, totalmente fora da curva. Muito bem-vindo, Oswaldo, ao nosso Café com Números. Muito obrigado. É um prazer estar aqui, um prazer participar do programa. Espero que o nosso papo flua bem e que a gente possa contribuir com o ecossistema de inovação do DF. Com certeza a gente vai contribuir muito. E, Oswaldo, queria entender, o pessoal começar a te conhecer um pouquinho, da onde veio sua paixão por negócio, sua paixão por entender sobre tanto edital, entender como é que você faz para ajudar o empresário ali na ponta, no dia a dia, conseguir acelerar seus negócios, capitanear recursos que a gente muitas vezes não sabe de onde vem. Então conta um pouquinho dessa sua trajetória até chegar aqui. Já tenho alguns anos de experiência, né? Já estou com uma bagagem bem considerável. No início de tudo, eu trabalhei com uma coisa que eu gostava muito, vendas, por incrível que pareça. Pô, que Trabalhei legal. com vendas, aí fui supervisor, gerente, dono de estabelecimento. Trabalhei de um lado e de outro do estabelecimento de vendas. E uma Pô, que coisa que eu bacana. notei é o seguinte: você tem que ter produtos ou serviços que o seu cliente se interesse pela facilidade com que aquilo chega para ele. E você só consegue saber isso quando você entende bem o seu cliente. Eu consegui transportar isso para todas as áreas que eu trabalhei. Depois que eu trabalhei nessa área privada por mais ou menos uns 15 anos, eu entrei no serviço público trabalhando para uma agência de desenvolvimento de inovação, aqui em Brasília, onde eu fiquei quase 13 anos. Essa agência ligada à indústria tem uma missão de fazer com que os gargalos entre a parte burocrática, vamos dizer assim, e o setor produtivo consigam ser diminuídos para que a indústria produza mais, melhor e com mais eficiência. Depois desse período, eu me voltei para uma atividade que eu gostava muito, que é a parte de consultoria na captação de fomento para a inovação. E aí, embora eu atenda prioritariamente algumas empresas grandes de São Paulo e algumas consultorias estão localizadas em São Paulo, nos últimos meses eu me voltei também aqui para Brasília. Aí, pessoal, o pessoal vai gostar disso aqui, hein? O pessoal daqui, geralmente a gente fica sem grandes players aqui em Brasília para ajudar a gente vai justamente buscar lá em São Paulo. E aí, então, agora você está começando a olhar como é que funciona o nicho de mercado daqui, do nosso quadradinho, para ajudar a turma aqui. É isso mesmo. Comecei a interagir com o ecossistema aqui de Brasília, participei de diversos eventos que tem rolado aqui na capital, eu acho bem legal. O pessoal lá do Parque Biotic está fazendo muita coisa, né? Tem o Sebrae Lab lá, aqui no Centro de Convenções de alguns eventos, e comecei a interagir com o pessoal. E aí eu consegui notar que as coisas aqui estão começando a acontecer. Pô, que legal, legal. Isso é Né? uma boa Então, notícia, tanto para então, quem precisa de emprego, quanto precisa de inovação, precisa de todas as frentes, né? sim, e aí como as coisas estão começando a acontecer, nós estamos vivendo um momento que tem, como todos os outros, é, extremidades, né? Você tem de um lado startups de grande porte no mundo todo sofrendo, sendo fechadas, algumas até demitindo pessoas, né? E olha que de setores que são setores que normalmente agregam mais valor, que são setores de tecnologia. Sim. Mas, ao mesmo tempo, você tem um número grande de startups que está encontrando o seu lugar no mercado, porque o Brasil, e Brasília e o Brasil, a gente tem muita oportunidade, porque a gente tem muito problema. Todos os sistemas de regulação são muito complexos,
E isso interfere diretamente e faz com que tenha muito problema. E onde tem muito problema, tem oportunidade para solução. Pô, legal, isso é legal. Então, a gente tem notícias boas, né? Então, a gente está começando esse embriãozinho aqui na nossa capital de desenvolvimento. Tem uma série de oportunidades gigantescas aqui, então. A gente tem problema de sobra, porque a gente está se tornando uma grande metrópole, então a gente tem problema para dar com pau para tentar solucionar para a qualidade de vida de todo o nosso ecossistema e não só de inovação, não só de mercado de finanças, não só de negócios aqui, mas também de população, de habitação, de diversos problemas que tem a nossa capital. Oswaldo, queria ver com você, com essa sua experiência que você tem, nos últimos anos a gente tem uma crescente nesse modelo de negócio de startup que você vem comentando, a Biotic, Uhum. as aceleradoras estão chegando em Brasília, então a gente tem um movimento de empreendedorismo para a área de startup. Queria ver com você o que é uma startup. Quem está ouvindo a gente, está assistindo a gente aqui, às vezes tem dúvida o que seria uma startup e por que esse modelo de negócio atrai tanto a juventude. Bom, primeiro Brasília, né? Por que que Brasília começou a despontar? Nós temos uma característica diferente de outras cidades do Brasil, mas como você disse, nós crescemos em população. E quando a gente cresce em população, essa população hoje em dia que está toda conectada com a internet, que tem acesso à informação, ela está buscando por serviços de qualidade, tanto serviços públicos quanto serviços privados. Sim. E como essa população cresceu, qualquer coisa que você vai fazer aqui é muito complexo em função da quantidade que você vai mexer. Basta assistir um jornal de manhã, qualquer um que seja, ou escutar uma rádio, ou escutar alguma coisa que te dê notícia que vai ver. Ah, tem problema na saúde, tem problema na segurança pública, tem problema em transporte, tem problemas financeiros das pessoas, então você tem muita coisa para resolver. E esses problemas, às vezes eles são, ao mesmo tempo que são complexos, eles também dependem de um conhecimento, mas depende principalmente de uma coisa que caracteriza a startup: a agilidade de solucionar o problema. Uma forma diferente de uma empresa tradicional que foi montada em cima de uma estrutura maior, em cima de uma identificação de alguma oportunidade no mercado, mas que se montou uma estrutura muito grande. E a startup não, ela tem essa facilidade de encontrar um problema, tentar resolver o problema de uma maneira rápida, por muitas vezes tentar várias soluções para o mesmo problema. Esse é um dos segredos que a startup tem que fazer, o sucesso dela, porque às vezes uma empresa grande, em função daquela marca que ela tem, daquela tradição que ela tem, ela não pode simplesmente mudar de rota a cada 2 ou 3 meses, ou mudar o seu perfil, ou mudar o público-alvo a cada 2 ou 3 meses, porque ela acredita que ela vai perder uma identidade. E a startup, a última coisa que ela se preocupa é por uma identidade, porque ela nem tem essa identidade. Então Ela ela tem, ela tem a característica de ser ágil, de fazer, de pivotar, de começar de novo, de abandonar um modelo que ela achava que vai dar certo, de ir para o mercado e tentar encontrar os clientes que justifiquem o a que ela ideia está dela, a fazendo, a coisa ideia dela. dela. Então, essas são algumas características que diferenciam a startup de um modelo tradicional de negócio. E a juventude embarca nessa por conta do dinamismo, de poder estar sendo diferente. É um mercado que não atrai tantas pessoas de mais idade. Como é que você vê isso? Não, a juventude está mudando de uma maneira geral no mundo, né? Ela está menos interessada no modelo tradicional de trabalho, né? Então cada vez as pesquisas estão mostrando mais dados de pessoas mais jovens, tentando abrir seu próprio negócio, tentando ver oportunidade de um mercado de como ganhar dinheiro e não depender de um modelo tradicional de emprego, né, que nós temos por aí. Por isso a juventude está entrando. Normalmente eles também têm uma característica de ser mais resiliente, de errar mais vezes e não desistir, né? Até porque você tem tempo, você tem energia. Talvez uma pessoa com mais idade vai falar assim: ah, não, eu já estou acostumado com isso. Ou se ele errar uma vez ou errar 2 vezes, ou se ele quebrar uma vez ou quebrar 2 vezes, que acontece muito com as startups, ele desiste, né? Ele tenta voltar para o mercado de trabalho, ou então ele tenta é, ir para um ramo que seja mais tradicional, que tenha menos risco. E o jovem não, pela característica dele, ele já vai procurar se arriscar mais, e esse é o mercado da startup, é o mercado que A tem gente risco. tem bastante risco, né? A gente tenta, erra, volta, faz, testa de novo, testa mais uma vez, igual você falou. E aí quebra tudo, volta tudo. É um mercado mais dinâmico, né? Sim.
Eu acho que é um futuro de formato de negócio, né? Porque você começa com um negócio, testa uma ideia pequenininha, que chama de MVP ali, e aí você testa essa ideia, igual você que falou. Eu acho quem é o meu público, eu acho para quem vai servir esse nicho aqui de mercado, valido, deu certo, agora eu escalo esse negócio, né? Agora eu levo esse negócio para um outro patamar, depois que eu valido essa ideia, né? Sim. E a gente que tem mais experiência nessa área de conexão entre startup e indústria, conexão entre mercado, conexão entre agentes do mercado, que durante muito tempo ficou um estigma, o pessoal da academia, da universidade não fala com as startups, que não falam com as empresas, o governo fica no meio tentando puxar para um lado e para o outro também, às vezes não consegue. Tem uma coisa interessante, você tem hoje a indução do mercado pelo lado da demanda e do lado da oferta. A startup, normalmente, ela consegue se especializar pelo lado da oferta. Como é que ela faz isso? Ela tem que ter ela enxergou um problema, ou então o problema foi levado para ela, mas ela tem que ir para o mercado validar se as soluções que ela apresenta, se as hipóteses que ela tem estão corretas. Então, quanto mais grupos ela conseguir validar e com mais rápido ela conseguir validar, ela vai ter certeza de que aquele negócio dela para em pé e tem sustentabilidade. Então, é um modelo, vamos dizer assim, mais moderno e que tem tendência a ser um modelo de sucesso, que é um modelo de você fazer ir atrás da demanda e não você ofertar como era antigamente. Não, Uma eu solução achei que isso aqui. aqui é legal, eu vou construir, eu vou fabricar, ou eu vou vender e o mercado vai ter que se adaptar à minha solução. Então hoje a gente vai mudando um pouquinho o formato de pensar dos empresários, que antigamente a gente tinha uma assim, eu acordava, falava, não, eu tenho uma ideia, eu acreditava naquela ideia e era movido pela paixão, às vezes eu olhava que aquele negócio estava me levando pro buraco, mas cara, eu vou montar. Eu vou montar uma padaria no meio, sei lá, de um condomínio onde tem 5 casas só e acho que aquilo vai ser sustentável. E eu acordava de manhã e falava, não, mas eu faço o melhor pão quentinho do mundo, eu vou abrir aqui, não sei o que. Aí quando eu abria, não tinha ninguém, aí eu ia indo, aí gastando dinheiro, aí vendia um carro, piorava um rim, e aí e ainda, até o dia que, infelizmente, eu fazia parte da estatística de as empresas fecham com 5 anos. Sim. Então, hoje a gente está mudando essa lógica de conexão. Você falou com relação à academia, era diferente, era longe das startups, era longe dos modelos de negócio. Agora você acha que está tendo uma sinergia maior entre isso tudo? Eu estou pegando o cara que tem uma ideia, a pessoa que sabe fazer e um acadêmico que sabe projetar, sabe pensar na estatística disso, na escala desse problema, de como ajudar um empresário a pensar na solução desse problema. Porque às vezes você tem ali, igual você falou, a startup recebe um problema, ou ela identifica um problema, ela pensa no formato de solução, mas às vezes ela não tem esse outro arcabouço. Aqui, onde uma consultoria vai entrar para falar para ela, você já pensou nesse risco, naquela saída, naquela variável? Então, você hoje acha que o mercado está com mais energia e para começar a pensar em fazer algum negócio, você deveria começar a pensar com uma cabeça meio startup, em vez de um negócio tradicional, se Sim, você está dando o primeiro pontapé ali no negócio? sim, né? Os últimos anos a gente teve oportunidade de ter acesso a muito conteúdo. O pessoal que trabalha com Lean Startup, o pessoal que escreve livros com algumas frases até chamativas, mas que são verdades, né? Eles falam assim, a verdade está lá fora. Não é você que é o dono da verdade. A dona da verdade é o seu consumidor. Esse consumidor é que vai dizer de que forma ele quer, quando ele quer comprar, de que maneira ele quer receber, que tipo de pagamento serve para ele. Então, quando você tem essa equação, você percebe que não é o produto em si, sozinho, não consegue ser responsável pelo sucesso do negócio. Então, o mercado evoluiu para se chegar nessa situação. E aí o mercado evoluiu, as consultorias estão aí para dar apoio, as agências de fomento estão aí para dar apoio. No caso das ICTs, que são ligadas às universidades, a maior parte do Brasil, também estão aí para dar apoio quando você tem uma inovação que tem um grau de risco tecnológico muito elevado. As inovações incrementais ou as inovações mais simples, você não necessariamente precisa de um apoio de uma instituição de ciência, tecnologia e inovação. Uhum. Você consegue ali no seu modelo de teste e validação e fazendo um POC, um MVP, alguma coisa, você consegue fazer com que aquilo vá para frente. Normalmente, quando você precisa da universidade, são para problemas um pouco mais complexos ou para soluções que exigem testes ou base de
a gente chama, né, de ciência aplicada, alguma coisa que envolve realmente um estudo Uma mais. validação mais pesada ali para poder fazer com que Exatamente. aquilo saia. E dentro desse desafio que você falou assim, não, hoje a gente está mudando o formato de pensar, então a gente está profissionalizando o segmento de empreendedorismo. Sim. Então, quando eu falo assim, olha, não dá mais, você vai gastar muito dinheiro se você começar com uma cabeça tradicional. Não necessariamente você precisa ter uma startup, um modelo de startup, mas se você for começar um negócio tradicional aqui na nossa capital, você deva pensar que você tem esse modelo onde eu escuto mais do que ajo, porque aí isso eu tenho que ouvir mais como é que se a minha solução se adequa a uma população. Então, eu vou fazer um POC, como você comentou, eu vou fazer um MVP ali. Então, hoje, como é que seria esse desafio para mim dar o primeiro passo? Então, o cara tá ali, hoje tá nos ouvindo aqui e falou, nossa, eu tô querendo sair do meu emprego, eu tô querendo, pô, acabei uma faculdade, agora eu tô querendo empreender. Como é que seria esse primeiro desafio, assim, para ele falar, cara, pensa nisso antes de você começar a seguir. Qual seria esse primeiro desafio que ele tem pela frente? Como é que ele coloca isso na prática, assim? Vai, vou começar agora startup. Isso mesmo. Primeiro, ele tem que ter ciência de que ele não pode tentar fazer isso sozinho. E aí, Pô, legal, legal, muito legal. quando ele fala isso, ele já vai ver que ele, em volta dele, ou em volta do mundo do negócio, hoje já tem muita gente. Primeiro, ele vai ter que separar quem são os stakeholders, quem são aqueles que vão, direto ou indiretamente, podem influenciar o meu negócio. Pode ser um cara, uma coisa bem longe que ele nunca imaginou, pode ser uma regulação do governo para alguma atividade que ele vai fazer. Né? Às vezes ele começa, faz um esforço, quando chega, não, isso aqui você não pode abrir aqui. Ou então para isso aqui você precisa de uma licença, ou para isso aqui você precisa de um determinado certificado, uma certidão de um órgão que custa R$ 10.000 e que você demora 6 meses para obter. Então parece que é uma coisa que está muito distante, mas pode afetar. Questões de localização também. Será que aqui passa pessoas que vão me atender? Não, eu vou botar um modelo totalmente na internet. Tá, quando eu vou botar um modelo totalmente na internet, qual vai ser o meu diferencial para fazer com que hoje, onde normalmente você tem aí 50 aplicativos no seu celular, você vai falar, pô, eu vou baixar mais um aplicativo, a pessoa tem uma restrição. Então tem que ter alguma coisa que chame muito a atenção. E aquilo que eu tinha falado antes, começar pequeno, testar rápido a solução, identificando qual é o público-alvo. Você fez uma caracterização do que os conteúdos, né, especializados chamam de persona. Você conseguiu identificar uma pessoa, ou duas, ou três, que vão ser os seus clientes potenciais? Como que essa pessoa faz? O que que essa pessoa come? Onde ela dorme? Como ela anda de carro? Com quem ela fala? Quais as redes sociais que ela participa? Qual time ela torce? Até você formar um grupo consistente, que aquele grupo vai ser o seu cliente potencial. Depois que você teve esse grupo consistente, aí você tem que ir para o grupo, testar no grupo. Não adianta testar na legislação, não adianta ler artigo, você tem que testar no grupo. Tem que ir para campo. Se você não puder ir para campo, tem que fazer uma maneira, usando a tecnologia, que hoje você vai utilizar, formulário eletrônico, site de amigo, formatos de sites diferenciados, alguma coisa, o que você tenha uma validação que seja expressiva para o seu negócio. Não dar um passo, não investir R$ 1 sem uma validação. Então hoje aquela história de eu acordei de manhã, tenho aquela. Porque todo mundo tem a sensação de que tem uma ideia única, né? Sim, Aí ele guarda aquilo pra si, não fala pra ninguém, porque alguém vai roubar a ideia dele, aí ele fica com aquilo pra si. Aí ele começa a gastar dinheiro e vai batendo cabeça, mas não conta pra ninguém até o dia que o negócio dá certo. Então esse modelo, no dia de hoje, tá fadado a ou fracasso ou a muito investimento pra poder realizar, né? Que você falou o seguinte, já pensa nos stakeholders, então você já tem que abrir a sua ideia ali, já começar a validar antes de você começar a rodar R$ 1. Então você vai fazer um formulário, vai falar, eu estou querendo agir nessa frente aqui. Como é que você acha como é que seria a solução bacana para isso? Então aquela história de guardar 7 chaves, o segredo da minha ideia, hoje em dia não faz muito sentido. não faz isso, até que não, no jovem isso não é tão assim, expressivo, mas existe. Durante muitos anos, eu tive a oportunidade de rodar o Brasil fazendo seminários e palestras para tentar ensinar empresários e até universitários de como você elabora um projeto para conseguir captar recursos de subvenção econômica. Uhum. E alguns desses seminários, eu participei do que a gente chama de força-tarefa, ou grupos que eram dentro do governo consolidados para que diversas áreas pudessem auxiliar os pequenos empresários, os jovens empresários, né? Então tinha pessoal do INPI, né, que trabalha com propriedade intelectual,
pessoal do Ministério da Ciência e Tecnologia, pessoal da FINEP, é, pessoal do Inmetro, para fazer a parte de validação. E muitas vezes a gente estava na banca atendendo e acontecia muito isso. Não era raro da pessoa chegar e falar: eu tenho uma ideia maravilhosa, vai revolucionar o Mundo. mercado, só que eu não posso te falar. Aí você fala: ó, se você não pode falar, você não pode nem escrever. Se você não pode escrever, como é que alguém vai avaliar o potencial da sua ideia? Então, hoje existem mecanismos, você tem realmente uma coisa, existem Inovador. mecanismos de defesa, né, da sua propriedade, né, você pode registrar a sua patente, você pode submeter o seu projeto de software a um depósito que vai ficar lá e aquele registro é seu, aquilo você vai ter uma propriedade sobre aquilo. Então, isso não é impedimento. Eu acho que o ponto é realmente conseguir angariar pessoas, patrocinadores, vamos dizer, patrocinadores da sua ideia. E às vezes o patrocinador da sua ideia pode ser sua família. E aí vai entrar, ó, porque se você não consegue convencer alguém de que aquilo é uma coisa realmente legal, e você tem que procurar pessoas que sejam, que tenham características de investigação, que sejam indagadoras. Né? Qualquer negócio tem que resistir pelo menos a 5 perguntas, que são perguntas não triviais. Tem muitos negócios que na terceira pergunta Acabou que não sabe me o responder cara não mais. sabe responder. Se você não sabe responder a terceira pergunta, é porque alguma coisa está errada no seu modelo de negócio. Ele não foi testado o suficiente para ele ir para o mercado, ele não está pronto. E como é que você vê a maturidade assim? Você falou que está chegando em Brasília, está começando a conhecer o mercado de Brasília, a inovação de Brasília. Como é que você vê a maturidade nesse nosso segmento? A gente está aberto a esse, vou registrar minha ideia aqui, vou compartilhar ela com todo mundo, eu vou atrás dos meus stakeholders, eu vou atrás de validar os meus 5 porquês, eu vou atrás de fazer diversas coisas para ver se essa ideia é boa e agora eu vou estruturar meu negócio, eu vou fazer o meu MVP, eu vou fazer meu dever de casa. Você acha que a gente está com maturidade no segmento para isso? Ou você acha que a gente está muito incipiente ainda? Não, eu acho que a maturidade de Brasília já está num estágio que já vale os esforços tanto da área pública quanto da área privada. Já tem atraído olhares de outras empresas maiores para se conectar com empresas daqui. A gente tem alguns segmentos que são muito consolidados, né? O segmento de TI é um segmento que sempre prestou muito serviço para o governo federal, mas também faz outros serviços para a área privada aqui. Nós já temos alguns editais, igual foi o Centelha, que foi lançado, que teve muita concorrência, que teve diversas empresas que conseguiram receber o recurso para dar aquele passo inicial. Às vezes falta lá R$ 40.000, R$ 60.000, né? Para o cara Principalmente colocar para aquela o cara ideia. colocar e validar aquilo, né? Porque normalmente os recursos para startups que estão na fase de ideação ou na fase que a gente chama de semente, né? Que está nascendo ali, ela precisa de um dinheiro pequeno. Normalmente ele gasta esse dinheiro fazendo o MVP, fazendo a validação desse MVP no público-alvo que ele escolheu e começa a fazer alguns testes de venda, de mercado. Coloca o produto, o MVP do produto já para vender ali em alguma rede social, alguma coisa para ver qual é o comportamento do consumidor com relação àquilo. A, a Fundação de Apoio à Pesquisa do DF também já começou a enxergar o mercado e tem soltado já alguns editais para ajudar as empresas e as startups de Brasília. E você tem aqui 2 segmentos que prometem, né, talvez de startup. As GovTechs, que são as empresas que são startups que são especializadas em tentar solucionar problemas para o governo, de uma maneira geral. Nós temos um GDF aqui cheio de problemas e um governo federal com cheio de problemas. E também tem as startups das health techs da área de saúde, porque Brasília é um centro de referência para a área de saúde. Aqui tem muitos hospitais de referência, tem laboratórios de referência nacional. Então, eu acho que esses 2 celeiros, na verdade 3, né? O pessoal da área de TI, o pessoal das GovTechs e o pessoal das HealthTechs vão ter um crescimento exponencial nos próximos 5 anos. Pô, legal, legal. Então a gente tem boas novas, então aqui no DF temos maturidade e já temos um caminho também para se seguir, né? Para quem tá sem saber direito o que vai fazer ali dentro, quer empreender, então tá aí, 3 áreas que vão se reinventar daqui nos próximos tempos. E a gente pode começar a acompanhar e medir isso aí daqui a pouco tempo a gente vê as startups daqui do DF avançando nessa frente de governo, ou avançando nessa área de saúde, ou avançando dentro da própria parte de tecnologia, o que vai ensejar em uma abertura de mercado enorme, né? Você comentou ali no início, a gente vai ter a Biotic ali no, para quem não conhece ainda, galera, vá lá conhecer aqui em Brasília, um espaço muito bacana ali
Na na, região do na Torto. Granja do Torto ali. Então, um Isso. espaço muito legal para você lá conhecer. Então, a gente tem um mercado fértil de inovação aqui em Brasília, como você está comentando, né? A gente tem problema de sobra, temos gente capacitada de sobra, a gente tem um mercado começando, então a gente tem diversas oportunidades para pivotar, então a gente não tem aquele excesso de concorrência, né? Que a gente tem nas empresas tradicionais, né? A gente tem diversas oportunidades de ir para diversos cantos aqui dentro da nossa capital. E agora, como é que você vê a dificuldade dessas startups? Já comecei, validei, fui. Você acabou de falar, pô, teve o Centelha, é um caminho. E quais outros caminhos a gente tem para a gente começar a injetar recurso dentro da minha startup? Eu tenho uma ideia, e agora eu vou passar pela frente de preciso de injeção de recurso. Então eu já tenho ali, pô, você acabou de dar uma dica, eu vou fazer um formulário, eu vou validar isso de formato digital, eu vou ter minha ideia colocada à prova, tá tudo bacana, tá tudo ok. Agora eu preciso de recurso. Como é que eu faço para dar esse passo por recurso? Onde é que eu busco esses recursos? Se eu estou lá isolado, eu não estou fazendo parte de uma aceleradora, eu não estou inserido nesse ecossistema, eu estou fora disso, eu sou um empreendedor tradicional e quero entrar para cá, eu não sou nenhum empreendedor tradicional, eu sou um jovem, eu estou num segmento de trabalho seletista e quero entrar para cá, quero participar dessa jornada e eu tenho certeza que vai me faltar dinheiro. Aonde eu vou buscar esse recurso para começar a colocar, para começar a fazer meu negócio girar? Bom, a pergunta foi complexa, mas a resposta vai ser um pouco mais simples. O melhor dinheiro de todo negócio é aquele dinheiro que não é seu, tá? Porque o fator número um seria o dinheiro do cliente, né? Quando você consegue ter um produto que você desenvolveu no mercado e que o produto realmente tem valor agregado e que o seu cliente enxerga que aquilo vai resolver o problema dele, ele pode até pagar de forma antecipada para que você consiga o dinheiro para resolver o problema dele. Isso é muito comum, isso é um modelo de negócio que já funciona no mundo inteiro há muito tempo, e que no Brasil está começando a pegar. Então a startup ela tem que ser boa o suficiente para ter Um poder um de convencimento. produto, para ter um poder de convencimento de falar para o cliente dela, ó, me compra ou adianta o dinheiro que eu vou resolver seu problema de uma forma totalmente inovadora e diferenciada. Isso faz parte do que a gente chama de estratégia ou um planejamento de captação de recursos. Então, o primeiro passo, vamos dizer assim, seria o seu dinheiro do seu cliente, juntamente com o seu próprio recurso, ou o recurso dos seus patrocinadores, às vezes é o pai patrocinador, né, que seja. E aí, dentro da estratégia, outros recursos, que são, como eu falei, um centelha, que ocorre todo ano, né, que é um programa da FINEP, né, junto com os governos estaduais ou junto com as FAPs dos estados. Ela escolhe parceiros. Existem outros programas nacionais que também as fundações escolhem os parceiros para rodar o programa no estado. O SEBRAE também ajuda as micro e pequenas empresas com editais, com chamamentos públicos de recursos. E também nós tivemos uma evolução que foi o marco legal das startups. E através do marco legal das startups, as startups agora têm uma facilidade de vender para o governo ideias e soluções que não estão consolidadas no mercado, mas que existe um formato menos burocratizado dela conseguir. Então essa startup ela tem que conhecer esse formato e se especializar, porque daí também vai vir muita fonte de recursos, né? Então você tem nossa, além disso ainda faltou falar da Embrapi, né? Que a Embrapi também foi criada há pouco tempo, mas ela tem convênios com institutos de ciência e tecnologia do país inteiro. Então, você está aqui em Brasília, você pode acessar um Instituto de Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul, ou do Rio Grande do Norte, ou de Manaus, ou de São Não Paulo. interessa o estado que você está, você consegue acessar. E se o seu projeto tiver uma boa estrutura de planejamento, de estratégia, eles normalmente, o empresário vai gastar um terço do valor do que ele precisa desenvolver. Vamos dizer que você precisa desenvolver alguma coisa que vai custar R$ 100.000. Então, um terço disso, alguma coisa em torno de R$ 33.000, é o dinheiro que você vai desembolsar se o seu projeto realmente for sustentável e se você passar isso para a Embrapi entender que existe risco tecnológico, que o grau de inovação do seu projeto é muito bom e que aquilo que você conseguiu validar pelo menos a sua ideia junto aos seus clientes e que com o produto pronto você vai conseguir ter sucesso no mercado. Há muitos anos atrás, eu rodava o Brasil falando a gente falava assim, tem dinheiro e não tem bons projetos para captar recursos.
Eu acredito que agora tem algumas coisas que mudaram. É, tem mais dinheiro ainda. Só que agora houve uma evolução nacional na qualidade dos projetos. Pô, Então, o que legal. aconteceu? O dinheiro hoje não é mais suficiente para projetos amadores ou para iniciativas amadoras. E aí volta aquela pergunta, como que você se profissionaliza, né? Procurando as entidades locais, primeiro, todos os locais têm, então todo lugar tem uma agência do Sebrae. Na internet hoje tem uma disponibilização de cursos absurdo para capacitar, procurando interagir com os seus grupos de clientes, fazendo pergunta, questionando, até chegar num modelo de negócio que possa ser validado no mercado. Então, eu acho que tem trajetórias hoje que são mais fáceis. E a questão do recurso, ela é uma questão muito importante, prioritária, mas ela só se torna crítica depois que você já tem a validação do seu modelo de negócio. E aí, nesse momento, seria o momento de buscar dinheiro no Sim, mercado. Então, assim, na hora que eu validei a ideia, testei, quebrei cabeça, agora eu posso ir buscar recurso no mercado, né? sim, Que às vezes também é uma outra pergunta que o pessoal tem: que momento que eu vou buscar? Porque aí você estava falando ali das startups e tem uma série de fasezinhas, né? De ideia, de semente, enfim. Você tem uma série de fases ali para você poder enfrentar e muitas vezes o empresário não sabe qual momento ele se lança nessa oportunidade. Como é que eu potencializo esse recurso? Hoje a gente tem consultorias especializadas para estar ajudando esse empresário nesse desafio, porque às vezes eu estou focado na minha ideia ali, sei lá, vou fazer essa xícara vai ser a melhor xícara de todas. Então eu estou ali quebrando cabeça, que material que eu vou usar, quem são meus stakeholders, como é que a gente vai fazer esse negócio acontecer. E aí eu falo, pô, agora chegou a hora de eu buscar dinheiro, será? Não, tá na hora? Não tá na hora? Como é que vai, em que momento eu dou um estalo, falo, pronto, agora eu posso botar esse produto para voar e como é que eu faço ele voar? Tem uma consultoria hoje em dia, alguém que me apoia, algum instituto, alguma associação, algum caminho para esse empresário não ficar só? sim. Inclusive, existe um programa do governo federal que já está consolidado, chamado Inovativa, do qual eu sou mentor. Já sou mentor do Inovativa, eu acho que há uns 5 anos. E todo ano eu ajudo pelo menos 2 startups a saírem justamente desse momento de incerteza. Porque normalmente o que a startup precisa para entrar no Inovativa? Primeiro ela querer entrar, faz sua inscrição, eles têm rodadas, né, no Brasil, rodadas nacionais, onde o empresário vai fazer o seu pitch, vai apresentar qual é a sua proposta de valor, né, quem ele atende, qual o cliente, quais são as dores que o cliente tem que ele vai superar, de que forma ele vai superar aquilo. E, além do mais, é um programa gratuito. Então, ele tem Não paga nada para entrar? uma consultoria de alto nível, tem consultores do Brasil inteiro de alto nível, geralmente são pessoas que já tiveram empresas ou pessoas que já quebraram empresas e deram a volta por cima, são executivos que já estão dedicando uma parte da Do sua seu vida conhecimento. para ajudar mesmo as outras empresas, para ajudar o ecossistema. Então, o Inovativa é um bom canal. Algumas secretarias de Estado já têm também os seus programas de consultoria para ajudar. Eu também sou consultor lá da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Desenvolvimento do Estado de Goiás, que também lançou um programa desse, que inclusive foi até um caso de sucesso, porque a pessoa que veio para lá, é uma startup pequena, ela não só conseguiu participar do Inovativa, ser classificado, o Inovativa tem um ciclo. Ela também conseguiu recursos da Fundação de Apoio à Pesquisa do Estado de Goiás também e conseguiu ser um prêmio que a FINEP está de Mulher Empreendedora. Pô, que E é um legal. prêmio nacional que dá recursos, um bom recurso de premiação em dinheiro, né? Recurso de 100 mil, assim, um valor significativo para os primeiros colocados. E como o Sebrae tem o Sebrae Like a Boss e outros programas, então as pessoas têm que ficar, opa, qual foi a trajetória de sucesso que levou essas pessoas a conseguirem isso? O que eu posso fazer também para isso? E tentar botar aquele alvo lá e falar, eu vou Eu conseguir vou e correr atrás daquilo. ter uma boa resiliência para eu Sim, conseguir seguir em frente e conseguir alcançar esse objetivo, como você comentou, né? Então, a gente tem capacitação 0800, com a certeza. gente tem recurso para começar um negócio, a gente então agora tem um caminho, que é esse. Então, eu preciso pensar com carinho em todas as fontes como é que eu vou solucionar problemas da população, que o problema tem de balde. Então, aqui eu já tenho um caminho para poder empreender, né? Sim, Então, eu já tenho, poxa, todas as ferramentas encarreiradas aqui.
E com base nisso, agora eu vou sair um pouquinho do mundo da startup, um pouquinho para o mundo tradicional. Como é que você está vendo a capacitação? Porque a gente vê todo dia quebrando empresa, todo dia fechando porta. Na época da pandemia, o que a gente mais ouvia falar muito era que a maior franquia que tinha no Brasil era a Aluga-se, né? Era as portas fechando ali e aluga-se, aluga-se, aluga-se em todos os lados. Como é que você vê essa maturidade para pequeno, médio e grande empresário aqui da nossa capital? O quanto distante ele está desse fomento aqui? Porque você está falando aqui de um empreendedor profissional, porque ele tem que pensar, ele tem que validar, ele tem que estudar, ele tem que ir atrás, ele tem que ver qual jornada de sucesso aqueles outros empreendedores seguiram e que não é um caminho difícil de se seguir. Então, quando a gente pega esses casos de sucesso, igual você falou desse caso do Goiás, é uma pessoa comum, tinha um problema comum, uma ideia comum, ela não fez um novo Uber, ela não fez um novo iFood, que às vezes a gente fica pensando assim, eu não sou tão inteligente, eu não tenho uma coisa disruptiva que eu vou fazer um novo Uber. Mas eu Sim. tenho uma ideia muito legal que vai ajudar e às vezes é muito simples. Às vezes, sei lá, uma assinatura de pão é uma coisa mais simples no dia a dia ali que você está pensando. Que quando a gente fala muito em inovação, as pessoas acham que vão fazer um novo Uber, né? E aí eu vejo distante ainda as pequenas, médias e grandes empresas desta profissionalização, deste segmento. Como é que você vê hoje uma sinergia entre eles? Como é que você vê esse grau de maturidade do empresário convencional? Como você colocou, eu já fui do balcão de vendas. O Uhum. cara que está ali hoje, abriu na segunda-feira, está ali com o balcãozinho dele de vendas, vendendo ali, comprando, sem fluxo de caixa, sem informação nenhuma, completamente out, botando dinheiro no bolso direito, que é o par de casa, e da esquerda, que é o da empresa. Ele não tem controle de nenhum. Como é que você vê hoje essa sinergia, essa inclusão desse profissional? O que esse empreendedor aqui tradicional deva buscar, deva se capacitar para chegar nesse mundo? Como é que esse mundo aqui de startup ajuda esse empreendedor convencional? Como é que você vê essa sinergia acontecendo aqui na nossa cidade para poder a gente potencializar e deixar de Brasília ser terra de político, né? A gente sempre fala, não, Brasília é uma terra de político, só tem político. E você está falando que não, aqui está começando, o terreno está fértil, as coisas estão acontecendo. Como é que a gente faz essa sincronia desse ecossistema acontecer? O ecossistema do DF está amadurecendo. O empresário tradicional também, diferente da startup, ele tem uma coisa que a startup nem tem. Ele tem uma base de clientes. Só que ele tem uma base de clientes, ele precisa melhorar como ele se comunica com esse cliente. Como esse cliente pode ser para ele uma mina de ouro, principalmente com relação às informações. Hoje nós temos uma grande quantidade de dados flutuando por aí. Então, aquela empresa, aquele empresário que consegue captar o dado. Então, qual tipo de dado é interessante para o meu negócio? Primeira coisa, eu vou fazer isso. Aí eu seleciono lá 20, 30, 40 dados. Aí depois eu vou falar como eu consigo capturar esse dado, como esse dado pode vir até mim. Aí esse dado pode ir até ele quando ele faz uma promoção no site dele, quando ele usa as redes sociais para divulgar algum produto muito novo e ali ele faz uma oferta que é diferenciada, aí a pessoa se sente atraída a participar e deixar os seus dados. Deixar seus dados para receber Que comunicação, hoje em dia vale ouro, né? sim. E deixar seu dado, e aí quando você tem uma base de dados de comunicação, por mais que nós temos meios aí para proteger o consumidor, mas hoje ainda é muito possível que você pegue esses dados e consiga trabalhar para que aquilo volte para você em forma de potencial de venda, o que a gente chama de lead de venda, Uhum. né? O cliente que está qualificado, porque ele já está no mercado e às vezes é o cliente que está passando na sua porta, fisicamente, mas também é o cliente que visitou seu site. Será que você sabe todo mundo que O que visitou que seu viu, o site, que o que fez. que viu, de onde veio, para onde ele foi depois, quanto tempo ele ficou no seu site, quais são as métricas que o seu site dá de resposta para aquilo? Você tem uma pessoa que cuida do design do seu site? Quantas vezes você muda o design do seu site por semana, por dia, por mês? Um design de site hoje pode ser mudado por dia. Então você tem ferramentas tecnológicas para te ajudar a fazer isso. Então esse empresário tradicional ele tem que explorar essa capacidade que a tecnologia está dando. Eu acredito que nós vivemos uma disrupção tecnológica muito grande causada pela Covid. Não foi da maneira com que a gente quis, né? Foi uma coisa Imposta. terrível imposta. Mas agora a gente está iniciando uma outra que envolve a utilização de tecnologias, principalmente inteligência artificial, e que o empresário tem que ficar de olho.
ela tem uma capacidade de disrupção muito grave, muito grande, e uma coisa para o bem, né? Ela vai vir para ajudar as pessoas, ajudar o empresário a conseguir mais dados e fazer com que o produto que ele tenha, o serviço que ele ofereça, chegue no cliente certo, o cliente que valoriza o que ele faz e consegue pagar um percentual maior pelo que ele faz. Então hoje você acha que é um caminho sem volta, né? Porque assim, aquela história de eu tô lá, Gabriela, né? Síndrome da Gabriela, né? Eu cresci assim, vivi assim, você sempre assim. Então hoje não tem mais espaço para isso, né? O empresário tradicional tem que se capacitar mesmo, tem que aprender com o que que ele faz com os dados, né? Que eu vejo, a gente, na CT também é consultor no Sebrae, cadastrado lá no Sebrae como consultor, e a gente vê que a maioria dos clientes lá via Sebrae, eles não têm informação. Eles não se preocupam, eles não têm não, eles não se preocupam onde colocar essa informação. Ele não tem, onde você acabou de falar assim, não, separa aí uns 30 dados para que você vai fazer com isso, frequência, recorrência, ticket médio, o que que você vende, deixa de vender, enfim, para poder uma boa gestão. E eu vejo que não tem. Não tem, as pessoas mal têm o telefone do cliente que entrou ali pro WhatsApp e alguns que já estão no nível mais avançado mandam um parabéns, porque serve para isso, para poder você mandar um parabéns automático ou mandar um postzinho da promoção. E você nem vê se a pessoa viu ou não viu, ou se achou bacana, você não faz esse MVP, né? Ó, nós estamos com uma promoção, sei lá, de biquínis. E você gostou desses modelos? O preço está atrativo, não está atrativo? Está dentro da média, não está? Eu vejo que você é muito incipiente ainda esse mercado de pequenas, então, e aí as médias começam a tentar navegar e as grandes não. As grandes navegam bem, tem todo um panorama na frente. Mas de média e a pequena, eu vejo ainda muito longe, assim. A gente tem algum lugar que ligue esses pequenos e médios empresários, tirando o Sebrae, em outros caminhos, igual você acabou de dar aqui, diversos agentes públicos que ajude esse empresário a alavancar seu negócio e não quebrar. O cara que está assistindo aqui agora fala, poxa, eu não quero ser uma startup, eu não tenho condição, enfim, eu acho que é só tecnologia, acho que é só inovação. Mas eu posso participar, sei lá, de edital, eu posso participar de alguma coisa, tem algum recurso que venha para me ajudar, para me capacitar, como aquele de inovação que você colocou, que o governo é o teu consultor, e aí você vai participar de fase, vai se capacitar. Tem algumas rodadas dessa, em alguma frente para pequeno e médio? Normalmente, quando você sai do patamar de micro e pequeno, né, que você saiu da alçada do Sebrae, a melhor forma são as associações empresariais. Qualquer ramo, qualquer setor tem uma associação empresarial. E cabe ao empresário provocar essa associação. Eu, inclusive, uma das consultorias que eu prestei no ano passado foi para uma associação, mas é uma associação nacional de fabricantes de produtos, onde eles promoveram seminários e palestras para que os seus associados saibam como captar recursos de fomento. Pô, que legal. Então, isso é Isso é coisa que muito legal. uma associação aqui de Brasília, a Associação Comercial, a Federação da Indústria aqui de Brasília, nós temos aqui o SESI, nós temos o SENAI, que também tem seus... CDL, tem Não, tantas. a linha... Pois é, são associações que representam segmentos do setor econômico e que, se provocadas, com certeza têm condição de captar no mercado profissionais que tenham facilidade em ajudar o empresário a captar recursos e a colocar aquilo naquela estratégia, a estratégia financeira dele, ou a estratégia econômica dele. Vai ser um ponto e aquele ponto pode fazer uma diferença se ele tiver maturidade e se realmente se esforçar para que aquilo aconteça. Pô, legal. Então ele não está abandonado, então. Então a gente não tem só segmento, só startup, né? A gente falou bastante de startup, mas também tem o empresário convencional, que também precisa se capacitar, que também precisa empreender, também precisa de recursos para alavancar o seu negócio. E aqui em Brasília, então, a gente tem condições de dar ferramentas para ele seguir nessa jornada dele, né? Sim, com certeza. Bom, bacana. Oswaldo, um recado que você gostaria de deixar para o nosso ecossistema, você que está chegando, você que teve experiências enormes, bastante em São Paulo, conseguiu conversar com grandes players, agora está se voltando para o nosso segmento, está vendo que a gente está aqui com a terra fértil. Agora a gente quer, daqui nos próximos 5 anos, estar colhendo. Então, qual um recado você deixa aí para quem está nessa jornada, para quem está nessa missão empreendedora de, para, quero fazer diferente, quero inovar, quero ser diferente, seja no tradicional, seja na parte de startup. Qual um recado que você deixa assim, cara?
não desista, seja resiliente. Qual um bom recado que você dá para ele aí, para ele seguir em frente, não desistir, uma jornada curta que ele tem para frente, para a gente possa colher daqui a uns 5 anos uns bons frutos. Deixar um pouco o orgulho de lado e seguir procurando cooperação, né? E aí essas pessoas que vão cooperar com ele, elas dependem de que a pessoa seja simpática àquilo, que ela ceda em alguns momentos algumas coisas, inclusive pode até ceder uma participação da empresa dela, mas ela pode, sem recurso nenhum, procurar um empresário do setor, por exemplo, e falar: "Ó, eu tenho uma ideia, eu já validei a ideia, se você me ajudar agora, eu cedo uma parte da minha empresa para você do negócio, ou então vamos montar um negócio junto." Com esse mesmo tipo de argumento, ele pode chegar nas universidades, por exemplo. Brasília é muito bem representada de universidade, tem algumas universidades que estão se voltando para o lado empresarial. Universidade Católica, a própria UNB, todas já estão tentando, o IESB, estão tentando botar os seus centros de negócio para funcionar, principalmente apoiados na área de TI, mas em outras áreas também. Então, esse empresário tem que procurar conhecer os stakeholders, não tentar fazer as coisas sozinho, procurar sempre a ajuda de um mentor, ajuda bastante aquela pessoa que já passou por aquilo, que teve experiência, né? E a gente procura sempre falar que é o smart money, né? O dinheiro tem que vir com uma inteligência do lado, não basta só ser o dinheiro pelo dinheiro, né? Então, isso fecha a cadeia e faz com que aquele empresário tenha mais sucesso nessa jornada dele, que não é fácil, de empreender no Brasil, de lutar com burocracia, lutar com muitos impedimentos que tentam fazer ele desistir. Ah, então ficou uma dica aí pra você que tá em casa. Cara, esse é um excelente caminho. Eu acho que o mais importante deles todos é a parte da humildade mesmo, que você acabou de comentar. Eu abrir essa ideia, eu buscar ajuda, eu não me achar autossuficiente, que às vezes a gente veste aquela capa de super-herói, né? Eu falo assim: não, agora eu vou sair, vou enfrentar o mundo porque minha ideia é muito boa e eu vou em frente e eu não escuto ninguém. Então, isso que você tá acabando de falar, acho que é uma a dica de ouro, né? Nesse nosso bate-papo aqui, nesse nosso podcast. Sim, só faltou um ponto que justamente nessa parte de poder ajudar e de fazer com que as pessoas se integrarem, foi que eu com mais 4 amigos, né, a gente montou um instituto, né? Na verdade, a gente pensou em montar um hub para ajudar as empresas da área de saúde, startups ou empresas consolidadas a terem mais eficiência e sucesso nos seus negócios. E a gente conseguiu juntar pessoas que são de áreas de conhecimento totalmente diferentes, né? Eu da área de projetos, da área de indústria, um outro founder desse instituto ligado à área de pesquisa de dados, né? De métricas de dados, de estatísticas na área de saúde, o outro de uma área também que é a área de como você viabiliza o acesso às pessoas que não têm recurso para pagar um plano de saúde, como é que você faz com que essa pessoa que tem uma emergência, que precisa de um hospital ou que precisa de um tratamento caro, tenha acesso a crédito de uma maneira rápida Pô, que para legal. poder fazer o seu atingir sua necessidade, né? A outra fundadora é uma pesquisadora da UNB, renomada, que tem capacidade, diversos trabalhos acadêmicos e que cuida de uma área de saúde que é muito importante, né? A área da cura, de instrumentos de cura para diabetes. Então ficou, e mais um, né, que é o mais jovem lá, o nosso engenheiro do grupo, que também faz essa parte de software e de hardware para a área de saúde, para ajudar a área de saúde a ser mais eficiente nos seus negócios. E esse instituto está começando agora, é nascente, mas a gente já está procurando interagir, né? Chama Instituto Salutes, né? Nós já conseguimos um nome para ele. Nós vamos interagir na área de saúde e na área de tecnologia. Hoje não tem como a tecnologia, principalmente tecnologias das comunicações, né? De ficarem, não serem ligadas a qualquer tipo de ramo de negócio. Então, eu Caramba, que espero que legal. esse instituto consiga contribuir com o ecossistema do DF. Pô, então, se você tá na área de health e você quer um apoio, assim, de peso, pode procurar o Instituto Salutes, que você vai com certeza ser bem Com assistido. certeza. Nós estamos começando a nossa divulgação em rede social. Você está recebendo essa informação aí, primeira mão. A gente está começando agora a procurar o nosso espaço para que a gente possa integrar e ajudar o ecossistema do DF. Pô, bacana, bacana. É uma das dores que você colocou aqui, né? Sim, Saúde, né? Então, galera de saúde, que é um ecossistema enorme, com uma complexidade gigantesca,
vai poder ser muito bem assistido pelo Instituto Salutes para poder você não errar, gastar menos, errar rápido e poder crescer. Oswaldo, muito obrigado pela sua participação no Café com Números. Foi muito enriquecedor teu conhecimento aqui. Você deu diversos caminhos, diversas estratégias para quem está começando no negócio não desistir. E aí seguir em frente e ser efetivo e conseguir colocar a sua ideia de fato à prova de todo mundo, a serviço de todo mundo. Muito obrigado, meu amigo. Muito bom.